Confeiteiros, pedimos que criassem um cupcake delicioso usando pelo menos 2 ingredientes que combinassem com a cidade das Esmeraldas, mas não necessariamente com um cupcake. E quando o assunto são os cupcakes, eu conheço 3 pessoas que têm mais coração, cérebro e coragem do que qualquer outra, os nossos jurados. Já conhecem a Candace e o Florin? Deem as boas-vindas ao nosso jurado convidado. O viram num talk show por 30 anos, mas agora ele tem um programa sobre cinema. O célebre crítico de cinema e historiador Leonard Maltin. Olha, O Mágico de Oz é um dos meus filmes favoritos. E eu espero sentir a mesma alegria e admiração que sinto ao assistir o filme quando provar esses cupcakes. Oi, Diana. Olá. O que você fez? Eu fiz uma massa de alcachofra com azeite com recheio de kiwi fresco, coberta com creme de manteiga com merengue italiano e uma pequena esmeralda de chocolate branco com chá verde para enfeitar. Candace, como a Diana se saiu? Eu achei esse cupcake muito bom. A massa estava molhadinha e fofa e o recheio de kiwi estava leve e gostoso. Mas quanto à cobertura, faltou um pouco mais de coragem. Eu teria adorado ver você usar alcachofra nela também. Florian, o que você achou? Trabalhar com alcachofra e o kiwi foi um pouco arriscado, mas você conseguiu. Senti o sabor do kiwi e a alcachofra estava deliciosa. Gostei, bom trabalho. Obrigada. Leonardo, e o seu primeiro cupcake, como estava? Quando a Dorothy e o Totó seguiram na estrada das Pedras Amarelas, não sabiam o que esperar e eu não sabia o que esperar desse cupcake, mas eu achei delicioso. Oi, Stephen, o que fez? A gente fez uma massa de aipo com creme de manteiga com kiwi e só por diversão colocou uma cidade das Esmeraldas de aipo com açúcar para enfeitar. Primeiramente, a textura da sua massa estava... Olha o meu garfo. Parece uma bola quicando. E além disso, na sua cobertura, você deve ter usado algum extrato de kiwi. Então ficou com um toque doce artificial. Eu não gostei. Ok. Eu nunca fiquei tão animada para comer algo saudável e eu adorei que você usou aipo na sua massa. E adorei como o sabor do aipo ficou presente, mas ele estava com textura de um pãozinho caseiro. Acho que foi uma boa tentativa. Como um bom filme, ele deve ter os ingredientes certos, mas acho que esse cupcake não tinha a harmonia que eu esperava. Oi, Melissa. Oi, Justin. Conta o que fez. Nós fizemos uma massa de chá verde com recheio de cream cheese com chá verde, cobertura de cream cheese com kiwi e nós também fizemos uma cidade das Esmeraldas de aipo mergulhada em chocolate branco. Igualzinho a Bruxa Má no filme O Mágico de Oz, esse cupcake está literalmente derretendo. Não apenas o cupcake em si, mas os sabores também. Eu não senti o sabor de muita coisa, exceto o azedo intenso do cream cheese. Parecia que tinha cream cheese em tudo. Eu não senti nenhum dos sabores que você descreveu. Ele estava desmoronando, estava cheio de açúcar, sabe? Estava muito doce. Esse cupcake estava um horror. E Tiffany, o que fez? Eu fiz uma massa de couve de bruxelas assada com creme de manteiga, com vitamina de couve crespa e aipo e enfeitada com chapéu de bruxa. Eu senti o sabor da couve de bruxelas e do aipo, mas a sua massa estava pesada demais para ficar um cupcake gostoso. Tá. Admito que seu cupcake foi prejudicado por problemas técnicos. A massa estava pesada e a cobertura líquida, mas os sabores realmente estavam bem destacados. Eu acho que você fez um trabalho maravilhoso criando um sabor incomum para um cupcake. Obrigada. Obrigado, jurados. Obrigado, Tiffany. De nada. Confeiteiros, vamos dar um tempo para os jurados conversarem e chamamos vocês já já. Obrigado. Eu entrei na rodada super confiante com todos os meus sabores, mas depois eu fiquei com medo de sermos eliminadas. Depois de ouvir as críticas, eu entendi que a decisão estava entre a Melissa e eu. E eu fiquei torcendo para não ser eliminado, porque a gente tinha muita coisa para mostrar. O Mágico de Oz conta a clássica história do bem contra o mal. E isso ganhou vida no primeiro desafio de hoje. Stephen e Melissa. Um de vocês terá uma chance de se redimir. Stephen vai ter que se esforçar mais. Melissa, eu lamento, mas está fora da Guerra dos Cupcakes. Eu fiquei muito chateada. Eu sei que somos melhores do que isso. Nosso trabalho normalmente não é daquele jeito. Confeiteiros, no Mágico de Oz, o Espantalho, o Homem de Lata e o Leão Covarde conseguiram o que queriam. Mas, infelizmente, a maioria de vocês não terá tanta sorte. Porque apenas 2... Confeiteiros, seu trabalho era fazer um cupcake saboroso com ingredientes que até um bebê gostaria. Vamos ver como se saíram. Oi, Abby. Oi, Justin. Bem-vinda de novo. O que fez pra gente? Fizemos uma massa de batata doce com recheio de creme de confeiteiro com banana caramelizada, com cobertura de abacate e enfeitada com uma borboleta de hóstia. Candace, como está o cupcake de ingredientes orgânicos da Abby? Você fez o orgânico, o novo delicioso, porque esse cupcake estava uma maravilha. A textura e o sabor da sua massa estavam maravilhosos e a sua cobertura estava ótima também. Bom trabalho. Obrigada. Você fez um ótimo trabalho. Esse cupcake obrigada. estava fofinho, estava muito gostoso e o recheio estava simplesmente perfeito. Jessica, o que achou? Ele ficou a cara da Honest Company. É bonito, gostoso, é perfeito.
A Jessica amou o cupcake. A gente arrasou. Oscar, o que fez pra eles? Hoje eu fiz uma massa de abacate recheada com banana caramelizada, coberta com creme de manteiga com abacate e limão e enfeitada com o logotipo da Honest Company. Mas que cupcake interessante você fez. Eu fiquei um pouco surpreso, especialmente com a sua cobertura. Esse delicioso creme de manteiga com abacate. A minha única crítica seria as bananas. Estão bem caramelizadas, estão gostosas, mas estão secas. Mas fora isso, ficou um cupcake maravilhoso. Ele Obrigado. É todo natural e tem um sabor de natural. Olha, eu devo dizer que concordo plenamente com o Florian. O meu único problema foi essas bananas caramelizadas. Devia ter nos servido uma calda de caramelo bem rica e gostosa, mas estava um pouco seca demais. Mas fora isso, fez um bom trabalho. Isso é demais. Tem um sabor bem natural, mas também estava delicioso e fresco. Obrigado. Oi, Lacey. Estávamos prestes a servir cupcakes crus para os jurados e não tem nada mais constrangedor do que isso. O que você fez? Eu fiz uma massa orgânica de batata doce com ameixas em cubinhos, recheada com purê de maçã, coberta com creme de manteiga com banana e canela e enfeitada com uma noz de chocolate ao leite. Os sabores desse cupcake eram maravilhosos. Eu senti o sabor de todas as frutas, legumes, da canela e de todas as outras especiarias, mas a massa estava tão molhadinha que eu acho que não cresceu o tanto que deveria. Esse cupcake tinha muitos ingredientes e eu pude sentir o sabor de todos eles. Mas o problema é que a massa estava úmida demais e estava desmoronando. Quanto aos sabores, eu achei uma delícia, mas estava úmida demais. Obrigada. Oi, Brittany. Oi, tudo bem? Bem-vinda. O que temos aqui? Nós fizemos uma massa de banana orgânica com recheio de batata doce e com cobertura de creme de manteiga de abóbora menina e uma noz pecan torrada. Esse cupcake estava... Eu não sei como dizer isso, mas estava demais. Ele não estava apenas gostoso, a textura da massa estava simplesmente perfeita. O pralinê que você colocou em cima combinou muito bem com a textura suave do recheio e da cobertura. Eu tô sem palavras. Tá perfeito. Na minha opinião, quando você não quer parar de comer um cupcake, é porque está demais. E esse cupcake estava demais. Seu recheio de batata doce e sua cobertura de abóbora menina tinham o gosto dos vegetais, mas ainda estavam levemente adocicados e leves, e você envolveu tudo numa massa fofinha de banana. Ele tá fantástico. Ah, obrigada. Obrigada a você. Obrigado, jurados. Obrigado, Brittany. Obrigada. Confeiteiros, parece que todos se saíram bem, o que é ótimo, mas também dificulta a decisão. Vamos deixar os jurados conversarem, já chamamos vocês. Obrigado, gente. O Florian achou o meu recheio de banana um pouco seco. E aquela rodada estava tão acirrada que qualquer deslize podia me mandar para casa. Nós saímos da apresentação tão decepcionadas, a gente sabia que podia ter feito melhor. Os jurados gostaram muito de todos os sabores, mas eu queria que a massa tivesse assado bastante. Confeiteiros, vocês acabaram de destruir qualquer pessoa que acredite que seja impossível fazer cupcakes deliciosos sem sabores e corantes artificiais. E o único problema que os jurados enfrentaram é que eles tinham que eliminar um de vocês. O confeiteiro que será eliminado agora não vai pra casa porque não é um bom confeiteiro. Vai pra casa porque com cupcakes tão fantásticos, um pequeno erro pode acabar com tudo. Lacey, eu lamento, mas está fora da guerra dos cupcakes. Eu sei que nossos cupcakes são melhores do que aquilo. A gente nunca tinha servido massa crua. Confeiteiras, pedimos que inventassem um cupcake que transportasse os jurados de volta pro estado de origem da banda Hanson, Oklahoma. Tô louco pra ver como foram. Annie, oi. Oi. Bem-vindo ao programa. O que fez pra eles? Nós fizemos uma massa de milho com grits, recheada com churrasco de carne de porco com uma caldinha de morango, coberta com creme de manteiga, com morango e um pouco de açúcar. Florian, o que achou? A sua combinação de sabores não ficou nada mal. Eu gostei do morango com a carne de porco desfiada. Gostei da sua cobertura de morango, mas eu achei a sua massa pesada demais. Parecia que tinha um tijolo no meu estômago. A execução não foi tão boa. Eu acho que você se perdeu um pouco nesse cupcake. Nós tínhamos uma cobertura muito doce com uma massa de milho e, no geral, eu não gostei desse cupcake. Taylor, o que achou? Por você ter se inspirado no estado de Oklahoma, achei demais ter usado o churrasco. Muito criativo. Oi, Nicole. Oi. O que fez pra eles? Eu fiz uma massa de carne de porco desfiada com milho verde, recheada com coulis de morango com açúcar mascavo, coberta com creme de manteiga com manteiga marrom e enfeitada com uma espiga de milho de fondant. Esse cupcake ficou demais. Você usou a carne de porco desfiada como um apoio pra fazer o morango, o milho
e o delicioso açúcar mascavo e a manteiga marrom se destacarem. A minha obrigada. única crítica é que achei a massa molhadinha demais. Acho que pode reduzir a quantidade de ingredientes líquidos para não ficar tão mole. Eu gostei desse cupcake. Eu senti o sabor do churrasco de carne de porco desfiado. O sabor estava bem destacado. E a sua cobertura de manteiga marrom estava incrível. Bom trabalho. Obrigada. Isaac. Obrigada. Os sabores estavam impressionantes e a cobertura estava muito boa. Obrigada. Oi, Ana. Oi. Bem-vinda. O que temos aqui? Temos uma massa de milho verde com recheio de morangos cozidos com churrasco de carne de porco desfiada, coberta com creme de manteiga, merengue italiano e morangos e enfeitada com morangos frescos. Eu estava me divertindo tanto curtindo a sua massa de milho verde e a sua linda e deliciosa cobertura de creme de manteiga com morango que eu achei o seu recheio meio estranho. Teria sido muito bom desfrutar esse cupcake sem ele. Sabe qual o erro nesse cupcake, o que foi um grande erro? A combinação de carne de porco desfiada e creme de manteiga. A carne de porco desfiada estava boa, a massa estava boa, mas a cobertura amanteigada não estava combinando nem um pouco. Zack, isso mataria a sua Olha, quer fome saber, eu achei depois exatamente o contrário. Eu achei essa massa de milho a cara de Oklahoma, porque em Oklahoma nós temos comida sulista com churrasco, bolo de milho, então, pra mim, com creme de manteiga ficou parecendo quando as pessoas colocam manteiga na massa de bolo de milho. Obrigada. Oi, Jenica. Oi. Bem-vinda de volta. O que vamos comer? Fizemos uma massa de milho com açúcar mascavo, recheada com morangos frescos, com cobertura de cream cheese, com feijão fradinho e enfeitada com morango. O que mais me impressionou nesse cupcake foi que você usou milho e conseguiu deixar a massa fofinha. Ela ficou fofinha, com uma textura muito boa. Foi muito bem assado e eu gostei muito. O recheio ficou celestial, você fez um bom trabalho. Nossa, arrebentou. que legal! Fiquei muito animada quando soube que usou feijão fradinho. Mas fiquei meio decepcionada de ter usado cream cheese, porque eu acho que o sabor dele encobriu o sabor do feijão fradinho. Eu acho que você aceitou o desafio e criou um cupcake gostoso, que eu adoraria servir pra alguém. Eu consigo imaginar esse cupcake no after party após o lançamento da turnê. Obrigada. Obrigado, jurados. Obrigado, Jenica. Ok, confeiteiras, vamos deixar os nossos 5 jurados tomarem uma decisão. Nós chamamos vocês daqui a pouco. Obrigado. E eu tava com medo de sermos eliminados. Nós tentamos fazer muitas coisas e devíamos ter ido com mais calma na composição do sabor. Eu tava nervosa, tivemos dificuldades técnicas pra assar a massa. Eu tava torcendo pra passar pra próxima rodada com nossa combinação de sabores. Confeiteiras, gravar uma canção de sucesso requer mais do que apenas as notas certas. E como vocês aprenderam hoje, criar um cupcake incrível não é diferente. Infelizmente, nem todas foram afinadinhas. Annie, eu lamento, está fora da guerra dos cupcakes. Nos esforçamos bastante para criar algo gostoso para os jurados, mas não deu nada certo.